O livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 2, a partir do verso 8, nos diz: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3 ainda diz, verso 1, E depois me disse, Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Vivemos num período em que precisamos estarmos alimentados da palavra do Senhor. Profeta Ezequiel, profeta num momento difícil da história do povo de Israel, estava no cativeiro babilônico e apesar do povo de Israel ter adorado outros deuses, ter falhado em suas atribuições para com Deus. Deus é um Deus misericordioso e envia a palavra ao profeta para que ele seja a boca de Deus para aquele povo rebelde. Deus, apesar da disciplina que estava fazendo para aquele povo, queria passar naquele cativeiro 70 anos. Deus ainda tinha com aquele povo uma aliança, porque daquele povo nasceria o Senhor Jesus Cristo, o grande Salvador da humanidade. E aquele povo precisava ser avisado. Precisava reconhecer, se arrepender dos seus pecados e com a lição de estar em terra estranha, num ambiente totalmente diferente, com costumes diferentes, com língua diferente, aquele povo precisava voltar-se a Deus. E nós vemos nesse início desse livro do profeta o que podemos chamar da preparação do profeta. Uma palavra que teve que confrontá-lo, uma palavra em que ele passou pela sua alma, como que diz aqui, abre a tua boca e come o que eu te dou. Estava sendo ordenado a Ezequiel comer um rolo no qual estava escrito por dentro e por fora,
palavras de lamentações, de suspiros e ais. Isso foi semelhante ao que o apóstolo João também passou, conforme podemos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 10, verso 8, diz assim: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O que significa isso no sentido aplicativo para as nossas vidas? A palavra de Deus, quando nós ouvimos, não a ouvimos com ouvidos simplesmente físicos, mas além de ouvirmos com os ouvidos físicos, nós temos que ouvir com ouvidos espirituais. Por isso Jesus disse àquelas 7 igrejas, sempre no final das suas exortações às igrejas da Ásia, conforme Apocalipse capítulo 2 e 3, ele terminava dizendo: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ter esses ouvidos para ouvir a palavra, para ler a palavra, para que a palavra realmente ela possa fazer parte da nossa vida. E aqui nós vemos que ela tinha 2 efeitos. Um efeito doce, porque quando ouvimos, realmente é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que nos dá ânimo, é uma palavra que nos mostra o quanto somos pecadores diante de Deus e do grande livramento que Deus nos proporciona através da obra que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Quando nós cremos, realmente é algo doce, é algo que enche o nosso paladar espiritual, fazendo com que, como diz o salmista, no Salmo 119, verso 103, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Isso realmente é uma realidade, porque à medida que vamos conhecendo a revelação da vontade de Deus escrita na sua palavra, e vemos também a revelação especial da parte de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na sua oração sacerdotal de João capítulo 17, ele pôde dizer: que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e ao Senhor Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Vamos
entrando neste alimento, que é um alimento puro, é o que podemos chamar, Paulo chamava de sã doutrina. Isso vai nos alimentando. E o salmista, no Salmo 119, verso 10, ele dizia: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Quando uma pessoa, Deus toca no seu coração e ela começa a entender esta grande revelação da parte de Deus, através dessa sabedoria que vem do alto, essa pessoa, ela começa a buscar, a garimpar cada vez mais as santas escrituras, para que ela possa estar se alimentando e assim se fortalecendo, como o próprio Senhor Jesus, durante a sua tentação ali no deserto, depois de ser batizado por João Batista, conforme Mateus, capítulo 4, ele pôde estar usando a palavra para se defender das tentações, das acusações do inimigo. E ele pôde utilizar do texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então o Senhor, ele conhecia as sagradas escrituras e ele, naquele momento de tentação, ele utilizou-se da palavra para poder fazer a sua defesa. A palavra de Deus, ela também tem uma outra situação em que, como podemos ver aqui na parte do capítulo 2, verso 10, o profeta dizendo: e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nela se acharam escritas lamentações e suspiros e ais. Ela tem o efeito de ser uma palavra doce, uma palavra agradável, mas também ela tem um outro efeito, como podemos ver também na comparação do profeta, do apóstolo João, no capítulo 10 de Apocalipse, no verso 10, ele diz: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O que significa isso? Significa que é algo difícil, muitas das vezes, para um pregador, para um servo do Senhor, entregar ao povo a palavra do Senhor, como diz o texto, como lamentações, como razões para suspiros e ais sobre ele, que são palavras de condenação, de juízo. Então essa palavra, quando nós comemos, ela tem esses dois efeitos e que precisamos estar consciente desta realidade,
porque a palavra não é somente algo deleitoso para nós, mas é algo que nós também temos que usá-la para mostrar à nossa sociedade que pode ser incluída como essa figura de Israel, casa rebelde, casa que não tem tempo para Deus, que estão longe de Deus. E nos nossos dias, ultimamente, a nossa sociedade, especialmente nas suas idades mais tenras, que são as crianças, que são os adolescentes e jovens, estão sendo bombardeadas por uma ideologia de esquerda socialista, onde está impregnado o conceito do ateísmo, o conceito do agnóstico, que são ideologias que estão totalmente contrárias à Bíblia, contrárias à família, contrárias aos valores que a palavra de Deus nos apresentam como pilares, como paradigmas, como valores que não foram simplesmente bolados por uma ideia humana, mas foi o próprio Deus que estabeleceu, por exemplo, o conceito do casamento, o conceito que a Bíblia fala de macho e fêmea. Todos esses valores estão sendo desprezados e existe uma onda avassaladora que vem contra esses valores bíblicos. E o povo de Deus, como vai enfrentar isso? Tendo na sua formação ideias relativistas, porque é tanta propaganda que os absolutos da palavra de Deus são relativizados, e desta maneira esta onda avança e poucos se posicionam porque não conhecem a palavra do Senhor. E assim, esses valores vão sendo destruídos. E essa onda tem vindo contra a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, representado por cada um daqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então é hora de se posicionar, assim como o Senhor chamou, comissionou, preparou o profeta para enfrentar um momento muito difícil na história do povo de Israel. Assim a igreja também precisa contar com pessoas que se posicionam para levar avante o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para assimilar esse influxo que vem da palavra do Senhor e assimilando, sendo preparados seus corações, tendo este paladar agradável que é a palavra do Senhor, doce como mel, possa estar agora se fortalecendo para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que encontramos no início desse capítulo 2 de Ezequiel.
Deus o chama. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, o Espírito que muitos não buscam, acham que foi somente naquele momento, lá no início da igreja primitiva. Mas nós vemos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento também, capacitando pessoas para proclamar o Evangelho, não na força, na persuasão humana, na eloquência humana, mas no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, aqui nós vemos a condição, quer ouçam, quer não, o dever que nós temos de alertar, de sermos atalaias, de sermos portadores dessas boas novas para que realmente haja uma contrição, um arrependimento. E sempre o Senhor vai nos encorajar, como disse com o profeta Ezequiel, no verso 6 ele diz: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Então nós vemos que o nosso papel diante do conhecimento da palavra é não sermos politicamente corretos, mas estarmos defendendo a bandeira da palavra do Senhor, mesmo que sejam entre sarças e espinhos, mesmo que os escorpiões estejam tentando nos ameaçar, mesmo que vejamos rostos bravos, nós temos que falar a palavra. E aí a missão nossa está cumprida. Se ouvirem, glória a Deus. Se não ouvirem, foi feito a proclamação do Evangelho. Será que neste dia, você também, prezado ouvinte, quer se colocar em pé e quer receber a palavra do Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e assim você proclamar aos perdidos, aos pecadores, que somente Jesus Cristo tem o real valor para a vida nesta sociedade que cada dia fica mais caótica, sem referências, sem um referencial
buscando esses referenciais num homem, num partido, num grupo filosófico, num grupo religioso, não importa o que seja, a referência que nós precisamos é da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, somente Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e com Ele no nosso coração, os nossos valores serão valores que estão dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família e para a sociedade que nós estamos vivendo. Que Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para que a palavra de sabedoria e de revelação do Senhor Jesus Cristo possa lhe dar o real sentido da sobreexcelente graça e poder que foi conferida ao Senhor Jesus Cristo, para que nós, com esta graça, possamos proclamar este Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.